Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Uma trégua em oposição à paz. Momento assim de trégua, né? Vamos ver o que o Senhor quer dizer. 15 de agosto de 1943, o fim dos tempos ditados por Jesus a Maria Valtorta. Jesus diz, de seus escritos, deve ser usado desta maneira. A parte que lhe pertence terá o habitual valor informativo para a curiosidade do ser humano, que quer sempre desvendar os segredos das almas. A parte que é minha e que deve ser separada da sua terá valor formativo. Interessante. Muito bonito isso. Ele está falando assim: ó, Valtorta, os seus escritos vão ser usados assim. Da parte que é você, como porta-voz, vai ser um valor informativo para informar as pessoas da curiosidade que as pessoas têm, né? Algumas delas. Mas a parte que é minha, referente a esses escritos, eu vou usar para formação. Porque nesses escritos há uma voz evangélica. Há uma voz do Evangelho, uma boa nova, para aqueles que acreditam que somos nós. Principalmente nós que estamos sendo formados para a vida divina, usamos desse material de Jesus. Ele nos encaminhou esse material, né? Porque ele sabia do nosso interesse de sermos formados para a santidade divina. Então ele encaminhou todos os conteúdos dele, da Valtorta pra gente, tudinho, pessoalmente, porque ele guarda as nossas almas. Ele que forma, ele que é o nosso mestre, e ele que forma todos nós. Então ele fala assim: essa parte é minha, eu vou pegar os seus escritos, Valtorta, e vou ajudar os meus filhotes, né, os meus filhinhos, aqueles que eu vou formar. Então que lindo isso, que carinho de amor, né? Que carinho de amor, meu Deus. Então ele fala assim: então vai ter valor formativo, eu vou formar os meus filhos da divina vontade, né? Porque nesse material tem uma voz minha evangélica. E essa voz evangélica sempre tem o valor da formação espiritual, 100% espiritual que nós estamos recebendo do próprio Jesus em pessoa. Ele em pessoa está formando a gente. Seja qual for a maneira como ela chegar até vocês. Mesmo quando o caminho ou os caminhos com que chegou ao alcance dessas almas já não são desta terra, realmente não são, é do céu. É caminho do livro do céu. É o caminho do céu celestial. Permanece o que é e não perde o seu valor. Ela nunca perde o valor, que é imutável. Relutei em dar a nova fórmula de oração para hoje, porque sei que é ainda menos sincera do que a de junho. Naquela época foi pedido que as bombas salvassem casas e pessoas em Viarejo. E isso era um argumento compreensível para a estupidez e os medos humanos. Hoje se pede uma coisa mais elevada e universal, e dolorosa de constatar. Não universalmente desejada, não desejada nem mesmo pela totalidade do pequeno núcleo dessa cidade de Viarejo, na Itália. A guerra significa a ruína de muitos, mas também a utilidade de muitos. Né? Eles usam a guerra para os seus benefícios políticos nojentos. Né? E diante da própria utilidade, o homem negligencia a utilidade coletiva. Vocês se amam tão pouco que vivem cada um fechado no seu próprio egoísmo e armado de penas para o próximo. Portanto, se a primeira oração mal foi sentida pelo Espírito, mas foi ouvida apenas pela carne que estremeceu de medo por si mesma e por ter casas, isto é dito com um espírito ainda mais surdo. Não é assim que você consegue o que pede, pedindo só pela sua carne, pela sua casa, para que não caia a casa. Não é assim que você consegue. Tem que pedir, né, por uma outra intenção espiritual, né? A trégua das armas haverá um tempo de trégua, né? Já está acontecendo, que aconteceu, né? Durante todo esse tempo que não teve, né, bombas caindo nucleares na Terra, assim. Tava caindo bombas em alguns lugares, por exemplo, lá na cidade amaldiçoada, né? No país amaldiçoado, Israel sempre teve armas, né? Caindo. Naquela região lá dos muçulmanos sempre teve problemas. Mas uma trégua mundial aconteceu.
Então, da guerra mundial aconteceu. A trégua de armas da guerra mundial, né, das bombas nucleares já aconteceu. Porque deve vir, mas será apenas um tempo de trégua. E uma coisa é trégua, né? O momento que não cai bomba nuclear por aí, né? Na cabeça de todo mundo. E uma coisa é trégua só. E outra é verdadeira paz. Paz não teve, né? E até hoje não tem. Paz significa harmonia externa e interna, buscada e desejada com visão e afeto espiritual. Se você soubesse vir a mim com os lábios e a alma limpos e iluminados com a verdadeira caridade, eu lhe daria essa paz, né? Se o ser humano viesse a Deus com os lábios e a alma limpos do pecado, iluminados com o verdadeiro amor entre os irmãos, né? E a fé verdadeira, eu lhe daria essa paz. Eu daria a você contra todos os obstáculos que o mal colocou para impedir, porque eu sou o eterno vencedor. Então ele fala que se a gente tivesse rezado direito, se o homem rezasse mesmo, se o homem ouvisse Nossa Senhora, né, e se arrependesse dos pecados do comunismo, tudo aquilo que as aparições marianas tivessem tido o efeito, né, de repente a gente conseguiria ter entendido essa mensagem, né? Se o povo realmente fosse católico de verdade, se Nossa Senhora realmente tivesse sido ouvida, né? Pena. Mas mesmo entre os poucos que hoje orarão nas igrejas, por isso poucos terão os requisitos que tornam a oração poderosa, né? Que é o pedido espiritual, para o bem espiritual, né? Para a alma ser feliz, para a alma ser amante de Deus, para que todos possam encontrar a verdade, para que todos vivam a vontade de Deus, né? É uma verdade dolorosa e assustadora, mas não ajuda a escondê-la, pois o seu mal permanece mesmo que seja oculto. Pobres homens, como vocês são maus! Se eu trovejasse essa verdade dos céus, o homem ficaria ofendido. Olha lá. Quando ele fala assim, vocês são maus, aí o homem fica ofendido. Credo, Jesus, não somos mal, não. Se eu trovejasse essa verdade dos céus, vocês ficariam ofendidos como os fariseus quando eu os denunciasse descobrindo suas falhas ocultas. Mas como eu digo, vocês são maus. A paz verdadeira e santa não é desejada por vocês. Vocês são maus. Você é tão obtuso e misturado com más tendências que nem consegue ouvir o tom da verdade que mais do que você lhe revela, que fala a você, e você é mau. Mas a verdade é que não pode haver outra verdade, pois existe apenas essa. Estamos sempre nesse mesmo discurso. Se houvesse 10 justos, mas os justos são tão poucos contra a massa dos injustos. Satanás tem um número infinito de filhos e servos. Tá vendo? De novo ele confirmando. Satanás tem um número infinito de filhos e servos. Misericórdia. O Filho de Deus, de verdadeiros filhos e verdadeiros servos, tem um número insignificante. É verdade, gente. Tem um número insignificante. E neste desequilíbrio está a causa de sua queda. Por isso que eu falei que a igreja, ela não pode ir contra o mal. Ela não pode subir em cima dos tamancos, porque ela vai com 10 mil contra 20 mil. A igreja, se ela subir em cima dos tamancos, ela vai negar o evangelho de domingo, que falou. Um rei, se ele for inteligente, ele não vai de jeito nenhum entrar numa guerra com 10 mil contra 20 mil. Ele vai tentar negociar a paz. Por isso que o Papa Francisco e todos os papas anteriores estavam negociando a paz com o mundo. Por isso que está se unindo ao mundo. Tem que se unir, entre aspas, para poder não morrer, para não se entregar. É só uma negociação de paz. Não é porque a igreja quer estar com o mundo, mas é uma situação que precisa acontecer para poder se manter viva. É o jeito de se manter vivo. É um rei que quer manter-se vivo, né? Então o rei precisa ser prudente, como Deus está pedindo na palavra de Deus. Ele está obedecendo a palavra de Deus, né? O Papa Francisco. Aí as pessoas ficam vendo ele como um demônio, como um anticristo, como um traidor, como um Judas, Mas não é, gente. Não tem como a gente subir nos tamancos. A gente vai perder a guerra. Jesus está deixando claro. O Filho de Deus tem poucos servos. É um número insignificante. E nesse desequilíbrio está a causa da queda. Por isso que o mundo está do jeito que está. Temos que entender ponto final. Amém? Mais uma confirmação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.